Frente de Sala. Olá, está a ouvir o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala. Neste episódio vamos ao São Luís Teatro Municipal falar com um dos autores mais originais do teatro português, Ricardo Neves Neves. O motivo é a nova criação, o livro de Pantagruel, uma viagem pelo universo surpreendente deste encenador e dramaturgo. Vai estar em cena de 6 a 16 de julho. Ouvimos também a protagonista da peça, a atriz Sandra Faleiro. No final, temos ainda outras sugestões para aproveitar a vida cultural da cidade. Um dramaturgo, atraído pela ideia de falar de canibalismo como quem fala de uma comida muito apetitosa. Para isso, pegou no livro de Pantagruel, a Bíblia culinária tão presente nas cozinhas portuguesas, e juntou-lhe o gigante criado por François Rabelais em 1532. A receita teatral exuberante só fica completa ao acrescentar outros ingredientes inesperados como Nosferatu, Frankenstein ou Hansel e Gretel. O resultado é o livro de Pantagruel, a nova criação do encenador Ricardo Neves Neves. Com música original de Filipe Raposo, conta com a atriz Sandra Faleiro na pele de uma Pantagruel no feminino. Rapte um marujo ainda no vinho e afogue-o em alto mar, não antes de lhe oferecer uma reprimenda pública. Com ela em palco estarão 11 atores, acompanhados por 34 músicos, conduzidos pelo maestro Pedro Neves, da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Uma grande produção que vai estar em cena no Teatro São Luís de 6 a 16 de julho. Ricardo Neves Neves explica como surgiu a ideia de fazer esta peça. Não vai levar muito tempo porque prefiro o marujo mal passado. Mas enquanto esperamos, deixo-vos com a dica da semana. Pegue num muralista em princípio de carreira, esfolie-o e deixe-o pendurado até soltar todos os sucos avinagrados. Há sempre um género de figura recorrente nas peças que tenho escrito, que é a figura da mãe. E esta Pantagruel é uma mulher que é também um género de mãe, mulher que manda. E fui em termos de conteúdo, fui buscar aquela ideia do livro de Pantagruel, o livro de receitas, e também o Pantagruel de Rabelais, aquele monstro gigante que come tudo e come pessoas também. E aquilo que me atraiu muito foi esta possibilidade de falar sobre canibalismo como quem fala sobre uma comida muito apetitosa. Portanto, esta ideia do canibalismo e de provar o corpo de uma pessoa, fazer com que isto não seja uma coisa de monstros, mas uma coisa apetitosa. O encenador coloca personagens intemporais em diálogo, num tempo e num espaço diferentes daqueles em que foram originalmente imaginados. Ricardo Neves Neves lança um novo olhar a algumas histórias sobre canibalismo e manipulação do corpo humano, bastante presentes no imaginário infantil. Essas são obras de inspiração, ou seja, tudo aquilo que são as obras, sobretudo também dei muita atenção às obras de crianças que têm essa violência da carne e a violência da morte. O Hansel e Gretel, a bruxa que os quer comer, ou o musical Sweeney Todd, que mata os clientes e faz empadas com os clientes, ou então essa zona da transformação do corpo, aquela coisa entre o humano e o bicho, o animal, o ser estranho, desde o Frankenstein à transmutação do corpo no filme da mosca, em que o homem se misturou com mosca, a ideia do lobisomem que se transforma na lua cheia, ou o lobo mau que come os 3 porquinhos, ou que come a avó do capuchinho vermelho. Essa ideia de um comer o outro está muito presente no imaginário infantil, e nós já parece que nem pensamos sobre a violência que existe nessas imagens. E agora é um género de recontar, colocar estas personagens do lobo, do Hansel e da Gretel, de Pantagruel, colocar estas imagens e estas personagens em cena num contexto diferente. Quem entra aqui só volta a sair sob a forma de empada. Hansel! Quando o carrasco vier recolher os tabuleiros, tu vais distraí-lo.
Vais dizer que estava muito bom e que queres mais. E eu faço o resto. Que desperdício. Isto é quase como uma graça. Se nós formos ao Pantagruel, que no nosso espetáculo é a Pantagruel, do século XV ou XVI, de Rabelais, e temos a outra personagem do cinema e da literatura, que é o Nosferatu, ou o Drácula, e que os localizamos no século XIX, Roménia, Moldávia, Hungria. Como é que essa personagem, que é o adulto no século XIX, seria no século XVI? Então, a Pantagruel tem essa cozinha, e quem vai estagiar nessa cozinha é o Nosferatu com 21 anos. Portanto, é essa brincadeira de colocar estas personagens num outro contexto e perguntar como é que estas personagens existem ou existiam noutro contexto, ou um bocadinho antes, um bocadinho depois, ou imagina que elas se conheciam. No centro desta nova incursão de Ricardo Neves Neves, pelo Teatro do Absurdo, está a atriz Sandra Faleiro. O autor conta que escreveu o texto especialmente para ela. Desde o princípio que queria que a figura central fosse feita pela Sandra, porque já nos conhecemos há muito tempo. A Sandra tem ao mesmo tempo que é trágica, é cómica, é perversa e doce ao mesmo tempo, portanto, e isso era o que eu gostava de ter no espetáculo. Portanto, o texto foi escrito para a Sandra. Ter uma personagem escrita à medida não significa que os desafios sejam menores. Encontrar o equilíbrio entre a doçura e a perversidade pode até ser desconfortável, principalmente quando o texto abraça o lado mais grotesco, admite Sandra Faleiro. Tem um lado negro, sim, negro e perverso, mas que todos temos, e nós temos todos assim umas tampinhas na nossa alma, não é? Que tapamos e que não queremos mostrar. E eu acho que esta peça revela um bocadinho disso. E é esse desconforto, às vezes sinto-me desconfortável porque vai-se adensando. Tem essa coisa, vai-se adensando. O que parece uma brincadeira torna-se uma brincadeira muito séria. Olha, já houve ali assim umas cenas que tive a fazer que me deixaram assim um bocadinho incomodada, mas sou eu, Sandra, com uma visão sobre aquilo, não é? Portanto, agora tenho que resolver isso, tentar fazer isto com a maior das naturalidades. Ao contrário do monstro de Rabelais, a Pantagruel de Neves Neves é de uma dimensão humana. É na perversidade que ela se agiganta. Eu acho que ela é gigante nessas diferentes camadas do que é esta personagem. Porque ela procura de facto uma grandeza uma expressão eterna e infinita da sua vida. Isso é a grande busca desta personagem, e ela é gigante nessa vontade. Ela é um género de Deus em formação, ou seja, é quase o nascimento de uma estrela que nós vemos no final do espetáculo. E essa é a dimensão desta personagem, que é ao mesmo tempo a dimensão do grande horror humano e da grande busca de luz do humano ao mesmo tempo. Absurdas, sem medo de tocar o ridículo e num constante piscar de olho ao nonsense. Desta vez, também negras e grotescas, mas sempre divertidas, exuberantes e cómicas. São assim as criações de Ricardo Neves Neves. No livro de Pantagruel, o encenador volta a mostrar que a sua arte não é feita do que é óbvio. É só? É só! Sim, estava à espera que viesse a parte má. Até agora só disseste coisas que me parecem bem. Sei lá. De carnes normalmente insossas, atira ao moralista uma generosa dose de sal, molho de soja ou outro tempero forte. Ferva-o para fazer desprender a carne dos ossos. Poucos minutos bastam para que a espinha dorsal se solte. Coma-o à mão, em grandes porções e de boca aberta. Segue a gaveta e com a reportagem. Ricardo outro dia disse uma coisa no ensaio e eu assim, pois é. Não é tom de comédia, é outra coisa que estamos à procura. A comédia está lá, mas é uma coisa um bocadinho mais rebuscada, eu acho. É assim. Há uma grande atração sobre o absurdo, porque o absurdo também dá um género de liberdade, de criação de um contexto novo e uma elasticidade depois nos acontecimentos e na forma como as personagens podem existir.
em que não existe impossível, qualquer coisa é possível dentro do que é o absurdo. E depois o tratamento do humor é uma coisa que brota, não é uma coisa que trabalho para chegar lá, é uma coisa em que estou na escrita e de repente blub, blub, vai, assim como uns cogumelos, faz bop, bop, e a coisa vai aparecendo. Eu quando me sento para escrever uma peça não digo que quero que esta peça seja do género humor absurdo. Não é uma coisa que eu defino antes, é uma coisa que depois acontece. Eu gosto quando o teatro comunica de forma profunda mas indireta. Quando o teatro é fonte de informação, acho que fica pobre. Quando o teatro é fonte de pensamento e dúvida, parece-me que é mais interessante. Eu gostava que sim, que os espectadores até podem irritar-se com algumas coisas, mas que mexa com eles de qualquer forma. Não queria que fosse um meio Wikipédia ou um chat GPT, nem sei se disse bem. Não queria que fosse um sítio de informação, queria que fosse um sítio de mostrar qualquer coisa, de ver nos atores uma emoção qualquer e que se divirtam, claro. Frente de sala. Esta é a 4ª vez que Ricardo Neves colabora com o pianista e compositor Filipe Raposo, que volta a assumir um papel preponderante. A relação entre a música e o texto é muito próxima e ambas as linguagens se contaminam mutuamente. O encenador realça a importância de recuperar uma tradição antiga que foi desaparecendo com o surgimento da música gravada. Eu gosto muito da ligação da música com a palavra, gosto muito da palavra cantada, gosto muito da música ao vivo e sem nenhum tipo de complexos, que às vezes existe. Gosto muito do teatro musical e gosto muito da ópera, e gosto muito da opereta, e gosto muito de toda a relação que existe, da tradição que vem do teatro grego, que é uma coisa que é desde o nascimento do teatro que existe música. Eu acho que houve aí uma relação da música com o teatro que ficou um bocadinho diluída no século XX, quando passou a haver música gravada, porque até o cinema tinha música ao vivo, quando o cinema era mudo. Houve aí um distanciamento por causa da música gravada, e eu acho que é importante nós voltarmos a trazer a música para o palco, porque tem uma relação depois com a encenação muito mais íntima, porque é quase como um fato feito por medida. É diferente irmos comprar roupa a uma loja ou irmos a um alfaiate, se senta de maneira diferente. Partilhamos muitas ideias e vontades que temos e influências que nós queremos colocar, o Filipe na música, eu no texto e depois nós os dois no espetáculo, e depois à medida que vamos tendo ideias vamos partilhando um para o outro e começamos a fazer às vezes servir parece que é uma palavra que gera um certo antagonismo, mas não há mal nenhum em eu escrever um texto que serve a música do Filipe e o Filipe compor uma música que serve um texto que eu escrevo. A escolha dos instrumentos e tudo mais, isso gera um ambiente. Este tipo de instrumentação, muito assente no caso do Pantagruel, na percussão, leva-me para um batimento cardíaco muito forte, para qualquer coisa de gigante e grave. Com formação de ator, Ricardo representou pela última vez há cerca de uma década. Leva já quase tanto tempo a encenar, escrever e produzir como aquele que passou em cima do palco. Às vezes tenho pena, não é pena, é saudade. Tenho saudades de fazer aqueles ensaios. Tenho muitas saudades dos ensaios, sobretudo, menos dos espetáculos, das apresentações. Daqueles ensaios de criação em que temos ali uma liberdade de loucura e podemos realmente brincar muito com aquelas que são as características grandes de cada um de nós, daqueles sítios mais desviantes que nós todos temos. Disso eu tenho muitas saudades. Agora, se nunca mais voltar a acontecer, às vezes brinco nos ensaios com os atores, enquanto estou a dar indicações, às vezes ou porque já sei o texto deles, sai-me uma outra frase, e então estou ali a ser um bocadinho ator. E acho que também, se calhar, a forma como depois enceno o ator e comunico com ele é porque também trabalhei 10 anos como ator. É diretor artístico e um dos fundadores do Teatro do Elétrico, que coproduz o livro de Pantagruel, com o Teatro São Luís, o Cineteatro Loletano e a Culture Project. Acumula prémios, distinções e produções de sucesso. Reconhecido como um dos mais originais e surpreendentes autores de teatro português, sabe que a complexidade do meio não permite pensar numa total estabilidade. Olha, é muito complexo, porque e não deixa de ser às vezes até um bocadinho
perverso nós percebermos que estamos num género de modo de cima, porque temos o apoio da DG Artes, co-produzimos com teatros importantes, fazemos digressões, conseguimos ter alguma dimensão. Por exemplo, este espetáculo temos 11 atores, 34 músicos e um maestro, portanto temos 46 pessoas em cena. Há uma grande dimensão. Ainda assim, esta modo de cima é muito irregular e não há assim um género de estabilidade até de pensamento, porque lidamos com os cancelamentos de coproduções, de digressões, muitos passos atrás em compromissos. É duro, é duro, não deixa de ser duro. Claro que fica-me mal se eu me queixar. Ouvimos Ricardo Neves, o criador da peça O Livro de Pantagruel, uma nova dramaturgia com música original de Filipe Raposo, que pode ver no São Luís Teatro Municipal de 6 a 16 de julho. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. O verão é tempo de muita música e atividades ao ar livre em vários locais da cidade, mas também de novas exposições. Aqui ficam algumas sugestões para os próximos dias. A 15ª edição do Festival ao Largo decorre entre 6 e 27 de julho. São 14 espetáculos de várias áreas artísticas, com destaque para a dança e para a música. A Companhia Nacional de Bailado abre o evento e a dança contemporânea preenche as 3 primeiras noites de programação. De 7 a 9 de julho, a Fundação Carlos Gulbenkian acolhe o último fim de semana do Jardim de Verão, que apresenta propostas musicais nascidas nas periferias da Grande Lisboa. Vinícius Terra, Uma Africana, Maria Emília, Berloc, Matai e Aline Frazão são algumas das propostas. A curadoria é de Dino de Santiago e da Lisboa Crioula. A entrada é livre. Conheço todos os teus caminhos de pedra, feitos de propósito para nos cruzar. Na Curadoria Nacional, a exposição Urban Revolution reúne trabalhos de alguns dos mais reconhecidos nomes da arte urbana nacional e internacional. A mostra apresenta instalações originais de Vils, Marta Cooper, Obey, Lee Quinhones, Futura, Aka Corleone e Tamara Alves, entre outros, para ver até 3 de dezembro. Concebida em torno de O Impostor, obra de 1964, da autoria de Paula Rego, a mostra Um Foco em Paula Rego, patente no Museu CCB até 10 de setembro, reúne um conjunto de obras da primeira época de produção da artista que contextualizam a referida pintura. Contos tradicionais portugueses não têm nada de infantil, são violentos e brutos. A partir de 27 de julho, os sons do improviso chegam à Gulbenkian. É a 39ª edição do Jazz em agosto, que este ano destaca várias mulheres do panorama jazzístico atual, como Susana Santos Silva, Edvig Molstad, Zoamba, Myra Melford, Mary Alverson ou Marta Varelis. A partir de 26 de agosto e até 10 de setembro, na Charneca e na Meixoeira, regressa o festival Todos, Caminhada de Culturas, com uma programação de música, dança, teatro, cinema, fotografia e gastronomia, que mostra Lisboa como cidade intercultural através das artes performativas contemporâneas. É uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da Academia de Produtores Culturais. A programação completa destes e de muitos outros eventos está disponível em agendalx.pt. E chegamos ao fim deste Frente de Sala. Foi bom contar consigo desse lado. Voltamos em breve com mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.